108 Tilt Pop Capítulo 429 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Sylvester era impotente para alterar o que havia acontecido. A decisão do Papa era final e, como membro da Igreja, era sua obrigação cumprir os decretos. Então ele assistiu com o coração um tanto pesado enquanto São Médico partia para a Terra Santa com uma extensa comitiva de inquisidores. Sentada ao lado da Santa na carruagem ricamente adornada estava Amy, que, percebendo que estava sendo levada para a residência de Sylvester, não deu sinais de irritação. Em vez disso, ela gritou animadamente e acenou com a mão quando a carruagem partiu da Cidade das Lamentações. Tchau. Por favor, me encontre na Terra Santa. Tchau, tchau. Sylvester retribuiu o aceno. Claro, vou levá-lo à minha loja mais tarde para saborear guloseimas. Miau. De repente, Mirage, empoleirado no topo da cabeça de Sylvester, olhou para ele. Maxi, eu ganho guloseimas também? Eu te ajudei bem dessa vez, não foi? Suprimindo o riso, Sylvester pegou o adorável menino peludo em seus braços, apertando com força e continuou a acenar para Amy. Claro, Chunky. Vou pedir à mamãe para preparar sua torta de banana favorita. Realmente? Mirai sorriu, sua grande mandíbula aberta e sua língua pendurada para fora. Mal posso esperar. Big Mom é o melhor. Agora, é nossa vez de partir, afirmou Sylvester enquanto caminhava em direção ao mosteiro. Lá, uma modesta carruagem de madeira os esperava, pré-carregada com suas bagagens. Eles optaram por renunciar a qualquer detalhe adicional de segurança. Sua partida me deixa com uma sensação de mal-estar, Lord Bard. No entanto, cada um de nós deve forjar seus próprios caminhos e lutar pelo melhor resultado. Desejo-lhe adeus e boa sorte. Enar abraçou Sylvester como se fosse um irmão. Se você precisar de minha ajuda, não hesite em me chamar. Estarei ao seu lado, mesmo que isso signifique sacrificar minha própria vida. Isso é o que eu queria ouvir, amigo. Sylvester pensou e retribuiu o caloroso abraço fraterno. Espero que esse dia nunca chegue, Lord Enar, disse Sylvester enquanto subia na carruagem e tomava as rédeas. Tome cuidado e fale comigo se precisar de conselhos sobre administração ou, talvez, algum outro assunto. Ah! Sylvester chicoteou os cavalos e a carruagem começou a se mover. Ao lado dele, Sir Doloran e o Bispo Lazark cavalgavam em seus cavalos separados. Eram apenas 3 deles, pois o Conde Bradley, que era do Reino Igland, decidiu permanecer no Reino Sorrow e ajudar o máximo de pessoas possível. Todos eles usavam roupas civis para manter um perfil discreto, já que Sylvester havia se tornado muito popular dentro do Sorrow Kingdom. A jornada deles desta vez foi muito tranquila quando se tratava de perigos no caminho. Não havia mais o Widow Marquês ou outros soldados do Pat. Mesmo assim, alguns bandidos ofereceram alegremente suas gargantas à lança de Sylvester, à espada de Sir Doloran e às garras de Mirage. Por fim, eles também se ofereceram graciosamente para se tornarem os mortos-vivos do Bispo Lazark. Mas, ainda assim, o Sorrow Kingdom estava em frangalhos devido ao grande terremoto. A maior parte do reino estava em ruínas, exigindo extensa reconstrução. Felizmente, Sylvester supervisionou o planejamento das novas vilas, cidades e aldeias. Enquanto isso, as poucas estruturas remanescentes se tornaram refúgios para os deslocados, que ficaram gratos por um lugar para chamar de lar novamente sem serem rotulados como meros refugiados. Pessoas da Terra Santa começaram a chegar e oferecer sua ajuda na imunização do reino. O povo agora recebia comida e tinha roupas limpas para vestir. As crianças aprenderam números básicos, cálculos e leitura, já que o reino exigia mentes brilhantes após a devastação. Eventualmente, eles viajaram para o norte no calor escaldante, seguindo uma estrada lateral depois de deixar a rodovia Olyroad. Eles passaram pela cidade moribunda, Vila Jarly e finalmente chegaram à Vila Lastchai, onde Sylvester conheceu o Bispo Nelson. De lá, eles avistaram a enorme montanha ardente,
local que costumava ser a casa da Forja Selvagem, a maior forja de Souls, até que os ferreiros ficaram gananciosos e acabaram destruindo a forja e aumentando o fogo na montanha. Enquanto atravessavam o caminho anormalmente quente, Sylvester propôs: Sir Doloren, a entrada da Wildforge permanece aberta. Devemos explorá-la em busca de alguma descoberta útil. Olhando para o céu, Sir Doloren respondeu: temos 1 dúzia de horas até o anoitecer. Uma breve expedição deve ser viável. Até o bispo Lazar que estava interessado. Não é sempre que consigo vir tão ao sul. Sylvester dirigiu os cavalos para uma estrada de terra e parou perto da estrutura dilapidada de Wildforge. Ele protegeu a carruagem na sombra e forneceu água para os cavalos superaquecidos. O calor do Surro Kingdom já era insuportável, mas com Burning Mountain ao lado, era desumano. Vamos. Sylvester recuperou sua lança e um saco de cristais de batalha e poções essenciais. Wildforge era subterrâneo, e a estrutura acima servia como entrada, alojamento e depósito. Infelizmente, estava em ruínas e eles tiveram que remover uma quantidade considerável de detritos. Vejo sinais de uma fogueira aqui. Alguém esteve aqui antes. Há algum tempo, alertou o bispo Lazark ao notar as marcas. O olhar de Sylvester estava fixo no teto desabado, onde notou uma espada meio enterrada nos escombros. Encontramos nosso caminho com um aceno de mão. Ele convocou magia menor da terra, manifestando runas marrons que se materializaram em pilares. Eles ergueram o telhado desabado, abrindo caminho à frente. No entanto, nenhum deles avançou, pois finalmente encontraram a entrada principal da forja, uma entrada quadrada de 3 metros por 3 metros no solo, com uma escada de pedra um tanto quebrada a levando ao andar de baixo. Nada era visível, pois tudo parecia escuro como breu. Eles também não tinham ideia de quão profunda era a escada. Oxe! Sylvester estava prestes a dar o primeiro passo quando parou. Ele se viu congelado no lugar, seus músculos travados em um estado de rigidez tensa. Seu rosto, normalmente composto e calmo, agora empalideceu para um tom fantasmagórico de branco, seus olhos esbugalhados em alarme. Corre de volta. Ele berrou, sua voz um trovão estrondoso que ecoou pela paisagem ao redor. O mais rápido que puder. Sem vacilar, Sylvester se jogou para trás, sem se importar com as consequências, e empurrou Sir Doloren para trás dele, os dois homens caindo para trás em um emaranhado caótico de membros e armaduras. Estrondo. Sem aviso, Sylvester quebrou os pilares que havia erguido e permitiu que o telhado caísse de volta no lugar na entrada. Enquanto os destroços choviam sobre eles, eles avistaram um peculiar círculo único gravado com ouro derretido brilhante. Era um padrão que nenhum deles havia visto antes em suas vidas. O que aconteceu, Lord Bade? Bispo Lazark perguntou. Os olhos de Sylvester piscaram erraticamente e suas mãos tremiam de medo. Eu tive uma epifania. Se tivéssemos entrado, nenhum de nós teria sobrevivido. Não importa o que. Aquele telhado não estava lá por acaso. Está guardando algo dentro. Algo que eu não desejo encontrar. Sylvester esfregou o nariz como nunca havia experimentado um cheiro de morte tão intenso, superando até mesmo seu confronto com o chefe anti-luz perto da Terra Santa ou qualquer outra situação mortal que ele enfrentou. Desta vez, era o cheiro da morte absoluta. Nada, absolutamente nada, poderia salvá-lo se ele tivesse entrado no local. E existe alguma lenda antiga ligada a este lugar? Sobre a formação desta montanha? Sylvester perguntou enquanto se acalmava. Eu não tenho conhecimento sobre isso. Sir Doloren negou. Eu conheço uma história absurda que meu mentor me contou uma vez. Bispo Lazark começou. A lenda diz que há milhares de anos, mesmo antes da formação da igreja, um dragão ancião foi morto neste local. Do cadáver daquele dragão, a montanha ardente passou a existir. Sylvester olhou para a entrada coberta. Então, há um demônio inumanamente forte dentro. Considerando que os Bloodlings nascem de cadáveres, quão forte seria o sangue do cadáver de um dragão ancião? O bispo Lazark e Sir Doloren também olharam para o local em silêncio.
Seus corações batiam rápido e alto, sua respiração pesada devido ao calor extremo. Eles imaginaram que monstruosidade os esperava dentro deles. Aplaudir. Sylvester limpou suas roupas da poeira do deserto e saiu. Vamos informar isso à Terra Santa em um relatório depois de chegar ao castelo do Visconde. Vamos agora. Sylvester deu passos rápidos, pois ainda não conseguia se livrar do sentimento. Mesmo assim, ele sentiu como se dois olhos gigantes o observassem, provocando para vir e tentar lutar. Eu deveria dizer ao Papa para colocar um selo secundário sobre ele. Não sei se mesmo o Papa pode vencer essa coisa. Sylvester não se atreveu a pronunciar essas palavras em voz alta, pois ninguém poderia imaginar alguém mais forte que o Santo Padre, o famoso Papa mais forte. O resto da viagem foi gasto em silêncio. Nenhum deles estava com vontade de discutir sobre a forja selvagem, mas isso era tudo em que conseguiam pensar. Felizmente, o calor tornou-se suportável à medida que se afastavam da Burning Mountain. Assim que cruzaram a fronteira e entraram nas montanhas de Minneor Visconti no Reino das Terras Altas, o clima tornou-se ainda mais ameno, pois o calor foi bloqueado pelas montanhas mais curtas. Quando Sylvester e seus companheiros se aproximaram de Minneot, a cidade mineira que cercava o castelo do Visconde, observaram uma curiosa ausência de homens durante o dia. As mulheres da cidade ocupavam-se com tarefas domésticas ou pequenas lojas, enquanto os homens presumivelmente trabalhavam nas minas próximas. Apesar disso, a cidade exalava certo charme e vitalidade, com a maioria dos prédios de 3 andares e construídos com tijolos de barro pintados em tons complementares e adornados com enfeites. Logo, sua jornada os levou ao castelo do Visconde, uma fortaleza de tamanho médio completa com 4 imponentes torres de guarda e torres pontiagudas com telhado vermelho. Um fosso circundava a fortaleza, alimentado por um rio próximo. Os guardas na entrada estavam todos vestidos com armaduras cinza arenosas sem capacetes. No entanto, eles foram educados, pois qualquer homem que entrasse no castelo era, na maioria das vezes, um cliente em potencial. Sylvester mostrou o selo do rei Igland, o que lhe permitiu viajar para qualquer lugar dentro do reino Igland. Ele reforçou ainda mais suas credenciais exibindo sua mitra e uma moeda de ouro, símbolos de sua posição como arcebispo. Finalmente, para dissipar quaisquer dúvidas remanescentes, Sylvester cantou algumas linhas de um hino, sem deixar dúvidas sobre sua identidade e intenções. Baque. Em nenhum momento, os soldados se ajoelharam com os braços sobre o peito, saudando em estilo de igreja. Somos abençoados, Sua Santa Graça. Sem demora, os portões foram abertos, a ponte levadiça abaixada, e Sylvester e sua comitiva foram escoltados com a maior reverência ao castelo do Visconde. Então a prima, com ar de importância, encaminhou-os para os aposentos do Visconde, pois o nobre enfermo não poderia receber hóspedes em outro lugar. Finalmente, Sylvester não pôde deixar de se sentir animado. Depois de mais de uma década. Esse caminho, por favor. Prima os conduziu até a cabeceira do Visconde. O Visconde jazia em sua cama, visivelmente frágil e fraco, mas ainda digno. Sylvester viu o braço do ancião tremer enquanto ele tentava erguê-lo para cumprimentá-lo. Bem-vindo, o Visconde gaguejou, lutando para formar suas palavras. Essa sua graça. Perdoe-me por bom. O súbito som de um grande estrondo interrompeu as palavras do Visconde, e as portas da câmara se abriram com força. Sylvester, sempre alerta, correu para o lado do Visconde, pronto para defendê-lo de qualquer ameaça em potencial. 2 homens gordinhos de meia-idade entraram. Seus rostos se contorceram de raiva e os olhos cheios de fúria. Seus olhos caíram sobre Sylvester, e ambos gritaram em uníssono. Quem é esse garoto? Voltam. Sylvester recuou quando um deles atacou, querendo empurrá-lo. O homem então parou ao lado de seu pai acamado, apontando um dedo trêmulo para ele. Pai, você o adotou agora. Só porque não quer que nós o herdemos? Tio Pope capítulo 430. Sylvester ficou estupefato, para dizer o mínimo. Ele apenas procurou obter domínio sobre a manipulação de metal,
mas agora se encontrava enredado nas complexidades da nobre política. No entanto, uma surpresa ainda maior esperava quando o Visconde começou a se levantar da cama. Com longos cabelos grisalhos caindo em cascatas sobre os ombros, o rosto magro e enrugado do homem revelava sua idade avançada. Mas então, em uma súbita mudança de energia, o Visconde se levantou com a ajuda de seus braços e se sentou na tosca cadeira de madeira com rodas ao lado da cama, todo seu comportamento se transformando ante os olhos de Sylvester. O olhar sombrio do Visconde se voltou para seus dois filhos, e sua expressão se contorceu com repentina decepção. Não posso nem dizer que estou desapontado, pois nunca esperei nada de vocês dois perdulários. Sim. Ouçam-me alto e claro. Estou dando todo o viscondado, desde a terra até o último grão de bronze, para sua graça, arcebispo Sylvester Maximilian, o bardo do Senhor, o homem mais santo vivo, purgador de pecados, vencedor de demônios, matador de dragões, filho de Solis. Sylvester não conseguia acompanhar todos os títulos que o homem havia falado. Espera. Eu nunca matei um dragão. Ainda. Os dois homens de meia idade diante dele olharam incrédulos, seus rostos se contorcendo em expressões de choque e horror. Baque. Depois de um longo momento de silêncio, os dois homens caíram de joelhos, as mãos entrelaçadas em sinal de rendição. Lágrimas escorriam por seus rostos enquanto imploravam por perdão, cientes de que ofender um clérigo superior poderia ser uma sentença de morte. Ao longo de suas vidas, eles aprenderam que era melhor ofender um nobre superior do que um clérigo superior, pois este último poderia destruí-los com uma mera acusação de heresia. Por favor, sua graça, perdoe-nos, eles imploraram. Não sabíamos quem você era. Somos tolos por tê-lo ofendido. Lamentamos profundamente e doaremos roupas para 10.000 pobres. Por favor, perdoe-nos. Os nobres filhos choraram, um após o outro, suas vozes embargadas pela emoção. Esta era a regra número 2 que eles lembravam desde que eram jovens. Se você acabar ofendendo um clérigo superior, faça tudo e qualquer coisa para pedir perdão, mesmo que tenha que lamber seus pés ou beijar seu traseiro. Faça isso. Sylvester, no entanto, não estava interessado em ser lambido ou beijado em qualquer lugar. Ele só queria aprender sua maldita manipulação de metal e seguir seu caminho. Boa Solis. Porque todos insistem em me dar sua responsabilidade. Primeiro aquele King Gland, agora isso. Eu já sou o maldito grande marechal de campo de Gracia, pessoal. E eventualmente irei possuir todos vocês de qualquer maneira. Sylvester quis gritar essas palavras, mas pelo bem de seu próprio pescoço, teve que agir com moderação em suas ambições. Claro, todo mundo com um pingo de cérebro sabia que Sylvester era um candidato ao cargo de papa, mas ninguém jamais ousou expressar seus pensamentos em voz alta. Eu recuso. O Visconde Gordon-Minewart rugiu. Seus dois esbanjadores, de quem é o dinheiro que vão usar para distribuir as roupas? Vocês dois não ganharam uma única lama de bronze em suas vidas. Hugo. Prima Nolan, traga-me minhas vestes nobres. Os dois filhos do Visconde olharam para ele com uma mistura de choque e confusão. Um deles finalmente expressou a pergunta que atormentava os dois. Pai, você não está doente? O rosto do Visconde se contorceu de raiva, as sobrancelhas franzidas e os lábios contraídos. Desapontado por não estar doente. Ele cuspiu. Eu sabia que vocês dois começaram a adicionar veneno à minha comida e água. Então eu tive que fingir minha doença para me proteger. Mas não mais. Vocês dois, tenho vergonha de chamá-los de filhos. Se sua mãe descobrir, ela vai matar vocês dois primeiro, e depois ela mesma, por dar à luz demônios. Prima logo trouxe as roupas para o Visconde, e o homem as vestiu ali mesmo. O tempo todo, o silêncio pairou sobre eles, pois os dois filhos não conseguiam nem manter a cabeça erguida. Enquanto isso, Sylvester só queria ficar fora da família confusa. Tanto drama familiar. Sylvester murmurou para si mesmo. Vamos nos concentrar apenas no treinamento. Sua graça, por favor, venha comigo para o meu solar. Não vamos perder nosso tempo com esses dois.
Eles estão mortos para mim. Sua única tábua de salvação é a mãe, que não suporto ver chateada. O Visconde sorriu com desdém ao passar por seus filhos ajoelhados. Se eu pudesse voltar a tempo, eu os teria afogado quando bebês. Mas talvez eu esteja sofrendo por um pecado que cometi em outra vida. Os sentidos aguçados de Sylvester detectaram os corpos trêmulos dos dois homens no chão e a complexa mistura de emoções que emanavam deles. Raiva, vergonha e arrependimento permeavam seu cheiro, mas a presença da raiva confirmava sua falta de redenção. Mesmo que tivessem conseguido assassinar o Visconde, sua ganância os teria levado a lutar entre si por mais terras. Sylvester seguiu o Visconde até o solar, uma sala localizada no nível mais alto da torre. Para acessá-lo, o Visconde havia construído um elevador movido a escravos, que contava com um mecanismo de polia simples e freios de travamento para quedas repentinas. Então, como posso ajudá-lo? Perguntou o Visconde enquanto se acomodava em sua posição habitual ao lado de sua mesa de trabalho. Notavelmente, ele era capaz de impulsionar sua cadeira de rodas sem usar as mãos, uma façanha possibilitada pela manipulação do metal nas rodas, uma habilidade que Sylvester cobiçava. Sylvester se sentiu um pouco em conflito. Meu senhor, você não se lembra da carta que lhe enviei há vários anos? Implorei que viajasse para a Terra Santa e me ensinasse a arte da manipulação de metais. O Visconde franziu a testa, lançando um olhar questionador para sua prima. Nolan, já recebemos tal pedido. Mesmo que Lord Bard ainda não fosse conhecido naquela época, não consigo imaginar recusar tal oportunidade. O simples fato de viver na Terra Santa é uma bênção por si só. Nelson fechou os olhos, tentando se lembrar do incidente, mas sem sucesso. Sua graça, você poderia fornecer o ano em questão? Claro, foi no ano sagrado de 1509. Nelson franziu a testa, mas se iluminou após um momento de contemplação. Eu me lembro agora. Seu filho mais velho, Mickey, foi o responsável por organizar a correspondência naquele ano, meu senhor. Bom. A percepção atingiu o Visconde Gordon como um raio, e ele bateu com a mão na testa. Parece que sou o arquiteto de minha própria queda. Eu me pergunto o que minha vida poderia ter sido se eu tivesse conhecido sua santa graça anos antes. Talvez, com sua bênção, meus filhos pudessem ter crescido um cérebro. Sylvester interveio desajeitadamente. Nunca é tarde para fazer as pazes, meu senhor. Nos encontramos agora. Não anos atrás, este foi o destino decidido pelo Senhor, e nenhum de nós, mortais, poderia ter mudado isso. O Visconde soltou um suspiro resignado e baixou o olhar. Você fala a verdade, Excelência. Mas o arrependimento é um fardo que nunca desaparece, e temo que aprender a conviver com ele possa ser uma tarefa santa demais para mim. HMM. Eu sinto um cheiro de vazio igual ao Augustus vindo dele. Ele é suicida? Sylvester instantaneamente ficou alerta quando um homem começou a falar de forma autodepreciativa. Meu senhor, eu gostaria de aprender com você a arte da manipulação de metais. Este não é meu desejo pessoal, mas uma diretriz de sua santidade, o Papa. Sylvester estendeu uma carta de uma página com a bênção do Papa. Posso ficar com isso? Indagou o Visconde Gordon, segurando a carta como se fosse um tesouro. Claro. O Visconde abriu reverentemente a gaveta de sua escrivaninha e retirou uma caixa de veludo, colocando a carta dentro dela como se fosse um artefato precioso. Rezo para que isso funcione como um amuleto de boa sorte. Sylvester não pôde deixar de notar as dicas sutis que lhe contavam a história do homem. Ele parece muito desesperado. Eu posso entender o porquê. Tendo perdido as pernas e lentamente percebendo que seus filhos não estão tramando nada de bom. Deve ser um fardo para sua mente. Vossa Graça, Visconde advertiu, eu vou te ensinar manipulação de metal, mas se você pode aprender ou não depende de seus talentos. Há uma razão pela qual é tão raro. Mas vamos começar a treinar amanhã. Por enquanto, junte-se para um jantar festivo no terraço. A vista dupla do pôr do sol de lá é sempre notável. Sylvester concordou,
grato pela oportunidade de descansar depois de toda a viagem. Suas roupas estavam encharcadas de suor. No entanto, ele havia subestimado a beleza da visão dupla do pôr do sol que o Visconde havia mencionado. Depois do jantar, Sylvester ficou tão cativado que mesmo depois que o Visconde e sua equipe deixaram o terraço, ele permaneceu na borda, olhando para o sudeste. Ele podia ver 2 tons de laranja no horizonte, mas, na realidade, apenas um era o sol, enquanto o outro era o fogo irradiado da montanha ardente. Sim, o fogo era visível mesmo com uma distância tão grande e montanhas mais curtas no meio. Eventualmente, a noite escura chegou, mas a tonalidade da montanha em chamas permaneceu, aparecendo como uma iluminação estranha, mas assustadora. Não consegue dormir? Sir Doloren o encontrou naquela época. Pensando muito. Não posso ajudar neste momento, Sir Doloren. Quanto mais perto eu chego do meu objetivo, mais longe ele parece. Sylvester parou por um momento para respirar frustrado. Nesta fase, devo derrotar o Papa, os outros contendores, o espião de Mazan e, possivelmente, o próprio Mazan. Também devo lutar contra o Cavaleiro das Sombras, aquele demônio que o mentor do Bispo Lazar deixou escapar, e agora? Essa estranha entidade desconhecida sob a montanha ardente. É frustrante. Sir Doloren riu. O caminho para a glória é cheio de obstáculos, mas superá-los é o que torna a vitória doce. Você sabia que o caminho seria quebrado, perigoso e com risco de vida às vezes, mas contanto que você fique de pé, eu acredito em você nunca enfrentará a derrota. Só espero que meu cabelo não esteja branco quando finalmente superar todos esses desafios, murmurou Sylvester. Além disso, você não está esquecendo mais um desafio? Sir Doloren deu um sorriso travesso e deu um tapinha nas costas de Sylvester. Você deve superar os elfos também. Pá! Sylvester deu um tapa na própria testa. Ah! Claro, como eu esqueci a melhor bênção que o senhor me concedeu, minha linhagem. Sir Doloren riu. É por isso, vamos um de cada vez. Ah! Sylvester penteou o cabelo com as mãos, frustrado. Eu me sinto ainda mais irritado agora. Vamos dormir, velho amigo. Sir Doloren seguia atrás de Sylvester, olhando seus ombros que pareciam crescer a cada mês que passava. O preço de se tornar o Papa é o peso do mundo que você deve carregar em seu ombro, sua graça. De fato, vamos dormir, Lord Bard. Twitch Pop capítulo 431 Mirage, o adorável gato fofo, o orgulhoso pai do gatinho mais forte do mundo. Mas, apesar de suas muitas bênçãos, Mirage nem sempre estava contente. Passava grande parte do tempo em estado de tédio, especialmente quando viajava com Sylvester. Embora a jornada fosse emocionante, a maior parte do tempo era gasta atravessando de um destino a outro, deixando Mirage com pouco a fazer além de se empoleirar no ombro de Sylvester e tirar uma soneca. No entanto, sua chegada ao castelo do Visconde Miniort sinalizou uma nova aventura, que prometia descobrir segredos muito enterrados na Terra Antiga. Era hora de destrancar as portas e revelar riquezas preciosas para doar ao Shonky Bank of Commerce, exclusivo para Sylvester. Quando o sol da manhã lançou sua luz radiante sobre o reino mortal, o gato imortal saltou agilmente pela janela sem perturbar o sono de Sylvester. Mirage caminhou vagarosamente pelo castelo, explorando cada canto e recanto. Ele começou seu passeio no nível mais baixo, onde tropeçou nos aposentos dos guardas. Olhando por uma janela, ele observou um homem que havia colocado um prato fumegante de purê de batatas no peitoril da janela para esfriar. Vendo o prato como uma oferta generosa, Mirage permaneceu ali, aquecendo-se sob a luz quente do sol e ouvindo a conversa ociosa dos soldados enquanto se preparavam para o serviço ou descansavam de seu turno anterior. Arg! Estou de guarda para o jovem mestre Mickey hoje, aquele bastardo mimado. Resmungou um cavalheiro. Correção, é mestre gordo, não jovem mestre. E seu dever não é protegê-lo, mas sim impedi-lo de fazer qualquer coisa tola, como teme Lord Gordon. Os dois idiotas gordos ofenderam sua graça ontem se você não sabia. Retorquiu o outro.
O primeiro cavaleiro engasgou de horror. O quê? Eu vi sua graça esta manhã. Ele é mais magnífico pessoalmente do que qualquer boato poderia fazer justiça. Como alguém poderia ofender um ser perfeito como Lord Bard? Estupidez, meu amigo. Não há cura para isso. O outro cavaleiro deixou escapar e foi pegar seu prato. O que? Quem comeu minhas batatas? Mirage era rápido, pois seu terceiro nome era Spade. Ele se esquivou da mão repentina que agarrou o prato e saiu correndo, cansado da conversa mundana. Maxi está treinando nos campos. Para onde devo ir a seguir? Ah, eu sou tão estúpido. Preciso procurar doações bancárias. Mirage entrou em outra sala. Desta vez eram criados e escravos, cozinhando ou limpando, fazendo as tarefas diárias do castelo. Claro, como estava perto da cozinha, Mirage novamente encontrou alguns lanches. Desta vez foi uma torta de maçã. Agora, ele não gostava muito de outra fruta a não ser banana, mas às vezes se contenta com o que tem. Então, ele se sentou em uma mesa de madeira fina e comeu as oferendas ao deus Chunki. Você está pegando as Velas de novo? Você vai ser pego, Rinmi. Rinmi olhou para ele, seus olhos cheios de desafio. Você pega os temperos da cozinha também, então se preocupe com você mesmo. Todos nós pegamos alguma coisa. Devemos ganhar o máximo que pudermos enquanto Lord Gordon ainda reinar, pois não veremos nada além de pobreza quando seus dois filhos idiotas assumirem o controle. O outro escravo estremeceu com o pensamento, sua mente evocando imagens de um futuro sombrio. Você está certo. Devemos aproveitar esta oportunidade. Eu vi Lord Bard esta manhã. Talvez tenhamos sido abençoados hoje. Vamos roubar mais. Rinmi concordou, balançando a cabeça ansiosamente. Claro, somos abençoados. Mas devo entregar a torta de maçã para a Viscondessa. Espera. Cadê a torta de maçã? Você comeu? Sua voz se elevou em fúria quando ela se virou para seu companheiro. Humanos maus, pensou Mirage enquanto observava silenciosamente a cena se desenrolar. Ele balançou a cabeça e silenciosamente saiu da sala, enojado com a ganância e a mesquinhez dos humanos. Mirage começou a explorar uma seção diferente do castelo e notou murmúrios fracos emanando de trás de uma porta. Intrigado, ele se aventurou fora para espiar por uma janela. Alguém está comendo um prato saboroso. Seus gemidos sugerem que sim. Mirage escalou a parede do castelo e pousou em uma janela fechada. As cortinas abertas lhe davam uma visão desobstruída. No entanto, sua excitação foi rapidamente substituída por decepção. Espere, ela não está comendo comida saborosa. Ela está comendo Gordolords. Mirage exclamou. Ah, meu senhor, e se seu irmão descobrir nosso caso? A mulher se preocupou. E daí? Eu me casei com sua irmã e casei você com meu irmão mais novo para este propósito preciso. Eu queria vocês dois. Vocês são gêmeos idênticos e ninguém jamais descobrirá, o homem respondeu com indiferença. Mirage, do lado de fora da janela, estava de queixo caído. Uá! Ele não é burro. Mas isso é chato. Então, Mirage novamente se moveu, desta vez caminhando de fora. Porém, mais uma vez, ouviu alguns gemidos e se emocionou ao ver alguém comendo guloseimas. Mais uma vez, apenas a tristeza o atingiu. Ela está comendo o filho mais novo do senhor agora. Onde está a comida? Meu senhor, por que você não se casou comigo em vez disso, se você gosta de mim tão fervorosamente? A mulher perguntou. Meu irmão me coagiu a casar com sua irmã. Mas eu sempre preferi você, Carla, confessou o homem. Mas, meu senhor, somos idênticos em tudo, protestou Carla. Parecemos iguais. Não, Carla, você é superior em tudo. Silêncio agora, ordenou o homem. Os ombros fofos de Mirage caíram enquanto ele massageava a cabeça com as patas. Minha cabeça dói. O que está acontecendo? Eu deveria contar a Maxi mais tarde. Talvez ele possa fazer sentido. Mais uma vez, Mirage seguiu em frente e, desta vez, dirigiu-se ao andar superior,
chegando finalmente a um terraço com jardim que nunca tinha visto antes. O jardim era um espetáculo para ser visto, cheio de flores vibrantes e o canto melódico dos pássaros. Ao se aproximar, avistou uma senhora idosa cuidando das plantas com muito carinho e amor. Algumas mulheres mais jovens estavam atrás dela, segurando ferramentas e com expressões de preocupação. Quem é essa vovó? Mirai se perguntou. Dame o podador. A velha senhora ordenou. Minha senhora, por favor, deixe-nos fazer o trabalho. O Visconde ficará furioso conosco se descobrir. Somos meros escravos. Não podemos enfrentar sua ira. A velha, provavelmente a esposa do Visconde Gordon, sorriu e continuou a trabalhar. Quem vai contar a ele? Certamente não eu. Apenas se acalmem e façam seu trabalho, queridos, e deixem essa velha aproveitar as pequenas coisas da vida. Com a chegada de Lord Bard, meu marido finalmente está sorrindo. Eu nunca vi ele tão animado antes. Nós somos verdadeiramente abençoados. As duas escravas balançaram a cabeça e colocaram as ferramentas ao lado da velha para ir trabalhar em outro lugar. Mirage, vendo sua chance, foi provar aqueles tomates suculentos na planta perto da mulher. Ele foi rápido e, num piscar de olhos, pulou, agarrou-um na mandíbula e desapareceu nos arbustos. No entanto, a mulher não respondeu e continuou a trabalhar nas plantações. Isso estimulou Mirage a pegar outro tomate, pois eles eram muito doces. Oxe! Mais uma vez, ele pegou um e comeu. Ah, não precisa ser tímido, Espírito Santo. Você pode pegar o quanto quiser. Chocando Mirage, a mulher se dirigiu a ele. Desde criança, fui abençoado por ter conhecido muitos espíritos gentis. Então, por favor, não se preocupe. Sou um mero mortal. O que posso fazer? Mirage ficou chocado e caminhou ao lado da mulher. Enquanto ele olhava atentamente para o rosto dela, uma onda de emoção tomou conta dele, fazendo seus olhos se encherem de lágrimas. Pois ele reconheceu no rosto da Viscondessa o olhar familiar de seu antigo dono, de quem ele cuidava profundamente. O jardim floresce apesar de estar no coração do deserto. A mulher falou com uma voz suave, seus dedos habilmente trabalhando o solo ao redor das flores vibrantes. Disse que um espírito benevolente abençoou este lugar há muito tempo, e por isso continua a prosperar. Você não acha lindo? Mirai silenciosamente ficou lá e observou a velha trabalhar. Você está triste? Oh! Um espírito elevado que pode falar? A mulher abaixou a cabeça em direção à voz. Presto meu mais profundo respeito a você. Mirai continuou a olhar nos velhos olhos cinza da mulher. Por que você está triste? A voz da mulher continha um tom de autodepreciação enquanto ela falava. Que mãe não sentiria a tristeza por ter dado à luz demônios? Por causa de sua vida de luxo e fácil acesso a todos os desejos, meus filhos se tornaram seres libertinos e corrompidos. Eles acreditam que eu desconheço suas ações, mas eu vejo e ouvir tudo. Patty. De repente, Mirage deu um tapinha na cabeça da velha com sua pata fofa. Não se preocupe. Eu os conserto. Embora surpresa, ela respondeu. Eles estão além da salvação. Mirage recuou enquanto falava. Eu sei de alguém que lutou pela sobrevivência desde o momento em que nasceu. Apesar de ter todos os motivos para odiar aqueles ao seu redor, ele continuou a se fortalecer e procurou melhorar o mundo. Seus filhos nunca lutaram pela vida, então eles cresceram como esse. Então, você vai puni-los? Mirage saltou da borda do prédio sem responder. Ele não era mais um gato faminto, mas um gato em uma missão. Nos campos de treinamento do castelo, Sylvester e Visconde Gordon estavam totalmente imersos em seu treinamento de manipulação de metal. O primeiro aspecto da manipulação do metal era sentir o metal ao seu redor. Para isso, Sylvester teve que levantar um pequeno pedaço de metal do chão usando apenas magia. Lord Solis, seja gentil. Você fez isso em 3 horas. Levei 5 anos para dominar essa coisa simples. Visconde gritou enquanto se sentava em sua cadeira de rodas. Bem ali, Sylvester não apenas pairava o pedaço de metal no ar, mas também o jogava tão rápido que criava pequenos estrondos sônicos.
Até ele ficou chocado com o fato de ter aprendido tão rápido. Mas então, quando ele lembrou que tinha uma grande afinidade com cada elemento e seu talento era o de um mago supremo, não foi tão chocante. Na verdade, ele ficou desapontado por ter demorado 3 horas. Agora, para a próxima fase. Sylvester anunciou enquanto sacava sua lança do infinito e tentava ativar sua magia antiga. Lord Bard, acredito que é muito cedo para isso, alertou o Visconde Gordon. Sylvester ainda tentou. Eu sei, meu senhor, mas se não tentarmos, nunca saberemos se estamos no caminho certo. Ele usou o pouco de manipulação de metal que havia aprendido na lança. Oxi! De repente, um círculo único dourado brilhante apareceu ao redor do topo da lança com a ponta da lâmina no centro. A runa girou rapidamente, aparecendo como um halo de luz cada vez menor. Estrondo. Então, com um estrondo sônico, a lança sacudiu e a runa dourada desapareceu. No entanto, nada havia mudado. Ah, entendi. Visconde Gordon exclamou com entusiasmo. Cresceu meia polegada. Sylvester permaneceu em silêncio, sem saber se meia polegada era uma melhora significativa. Com certeza não parecia nada para se gabar. Twitch Pop capítulo 432. Após o lamentável crescimento de meia polegada da lança, Sylvester permaneceu inabalável em sua determinação de dominar a arte da manipulação do metal. O que começou com o levantamento de um pequeno fragmento de metal evoluiu lentamente para o içar de uma peça maciça comparável em tamanho a um cavalo. Com o passar do tempo, a proficiência de Sylvester no ofício só aumentou e parecia que ele alcançaria o domínio antes da chegada do pico do inverno. Durante sua estada no Viscondado, teve que atender a inúmeras outras obrigações, que exigia muitas trocas de cartas. Então ele convocou uma equipe especial de corredores que seriam responsáveis por todas as suas cartas. Um de seus correspondentes regulares era o rei Conrad de Riveria, que lutava para reprimir uma revolta de escravos. Sylvester fez questão de aproveitar todas as situações a seu favor enquanto trabalhava sutilmente para promover seus próprios fins. Ele não nutria nenhum remorso por trair o rei, já que este o havia usado anteriormente para conspirar e matar o Duque Daemon do Ducado de Ironstone. Eram apenas negócios e política, como sempre. Ele simplesmente era um pouco melhor do que a maioria. Além disso, ele trocou uma quantidade significativa de correspondência com Lord Enar, que estava trabalhando para reconstruir o Sorrow Kingdom um passo de cada vez. Apesar de tudo isso, Sylvester ainda tinha que traçar um plano para seguir em frente, já que seu objetivo de fazer do Sorrow Kingdom sua base havia sido frustrado pela ordem do Papa. Estrondo, maravilhoso como sempre, Lord Bard. Técnica impecável, e devo dizer que você já ultrapassou minha capacidade de erguer metal. O Visconde Gordon aplaudiu e aplaudiu do lado de fora enquanto estava sentado sob a sombra de um guarda-chuva que Sylvester havia feito para um homem. Sylvester, depois de passar inúmeras horas treinando sob o sol escaldante, desenvolveu um bronzeado profundo. Ele havia se tornado uma espécie de celebridade local, atraindo a admiração das mulheres e a inveja dos homens. No entanto, os homens sabiam que não deveriam se ressentir de Sylvester por suas proezas físicas. Eles também estavam bem cientes de seu voto vitalício de celibato. Sylvester respirou fundo e aproximou-se do Visconde para se sentar à sombra para descansar e reidratar o corpo. A velha viscondessa fez uma boa limonada para eles, um tambor cheio dela. Onde estão Sir Doloren e o Bispo Lazark? Sylvester perguntou ao nobre lord. Sir Doloren, a meu humilde pedido, aceitou treinar meus cavaleiros para serem um pouco mais competentes. Quanto ao Bispo Lazark, acredito que ele só sai de seu quarto para o café da manhã, almoço e jantar. Visconde respondeu. Verdadeiramente uma estranha multidão que você reuniu, Sua Graça. Silvestre riu. Não se importe com o bispo. Ele não gosta de ficar sob a luz direta do sol por um longo período. Mas devo concordar, tenho algumas personalidades únicas ao meu redor. Você deveria me visitar na Terra Santa algum dia. Vou mostrar a você o lugar e apresentá-lo a algumas pessoas boas e interessantes.
O Visconde soltou um suspiro e olhou para suas pernas fracas. Infelizmente, atravessar uma distância tão grande é uma tarefa formidável. Serei apenas um fardo para meu povo se não puder supervisionar o gerenciamento de nossas minas. Sylvester se absteve de falar mais sobre o assunto, sabendo que não poderia ajudar as pernas machucadas do homem. As feridas não cicatrizaram por muito tempo, deixando os membros além do reparo com danos nos nervos. No entanto, Sylvester sabia que Elendrix tinha as habilidades necessárias para pelo menos aliviar o sofrimento do homem. Apesar desse conhecimento, Sylvester hesitou em sugerir que o Visconde procurasse a ajuda de Hendrix, pois eles ainda não eram particularmente próximos. Vossa Graça, convido a me acompanhar às minas amanhã, propôs o Visconde. Imergir em um ambiente abundante em ferro e outros elementos metálicos ajudará em seu domínio da lança. Você deve primeiro compreender completamente o elemento antes de dominar a arma. Sylvester concordou porque não foi capaz de aumentar o comprimento da lança, apesar do treinamento rigoroso. Havia um mistério mais profundo em seu uso, que ele estava determinado a descobrir. Quando eles estavam prestes a terminar o treinamento, Sylvester abordou o assunto. Foi sobre o pedido que Mirai fez a ele, que ele aceitou, já que Mirai raramente pede outra coisa senão bananas. Meu senhor, se posso ser tão ousado, você poderia confiar seus 2 filhos aos meus cuidados. Vou me esforçar para reformá-los, pois o amor, a palavra e a ira do Senhor podem fazer maravilhas. Talvez ainda haja esperança para o seu legado. Sylvester ofereceu sem rodeios. O Visconde estava girando sua cadeira de rodas quando parou abruptamente. Ele não olhou para trás, mas seus ombros tremiam incontrolavelmente. Eu sabia. O cheiro de tristeza e esperança aumentou astronomicamente. Ele está se segurando para não pedir minha ajuda. Agora ele está chorando porque eu ofereci. Sylvester viu a reação vindo de uma milha de distância. O Visconde manteve uma fachada estoica, apesar da falha em sua voz. Se você puder consertá-los, minha linhagem estará em dívida com você para sempre. Posso apenas tentar, pois não posso reescrever suas mentes. Afinal, sou apenas um humano. Sylvester respondeu. O Visconde começou a sair. Essa esperança é suficiente. Você pode fazer o que quiser com eles, Sua Graça. Logo, eram apenas Sylvester e Mirage. Qual é o plano, Maxi? A bola de penugem perguntou. Sylvester deu de ombros e também se dirigiu ao castelo. Eles são homens de mente fraca, então o de sempre funcionará. Primeiro destruímos seu orgulho, personalidade, senso de segurança e separamos suas mentes. Então, uma vez que são lousas em branco, nós os reescrevemos, o bom e velho estilo MK Ultra. Mac Ultra. É algo saboroso? Mirage perguntou enquanto estava empoleirado na cabeça de Sylvester. Sylvester riu. Não. Mas com certeza é doloroso, posso atestar pessoalmente. Naquela noite, nas profundezas das masmorras do castelo, onde ninguém jamais se aventurava, 2 tochas tremeluziam. A luz fraca iluminava apenas uma parte do solo, deixando a área ao redor envolta em escuridão. Os ratos emitiam guinchos por toda a vizinhança, junto com alguns sons estranhos e ameaçadores de insetos. Era enervante estar ali. Pai. Perdoe-nos. Por favor, não faça isso. 2 vozes ressoaram, gritando e rosnando. Eles alternaram de maldições a súplicas. Seus gritos permaneceram constantes a noite inteira. Infelizmente para os 2, era noite eterna nas masmorras quando as tochas ficaram sem combustível e logo se extinguiram, deixando os 2 homens em completa escuridão. Eles não eram amados ou queridos por ninguém. Então ninguém sentiu seu desaparecimento. Pelo contrário, os cavaleiros e a equipe se alegraram. O dia seguinte amanheceu rápido e Sylvester se preparou para a excursão às minas com o Visconde. Sir Doloren e o Bispo Lazark, cientes dos perigos que Sylvester poderia encontrar, decidiram acompanhá-lo. Embora soubessem que eram mais fracos que Sylvester, contanto que pudessem cuidar das costas do Lord Bardo, eles estavam contentes com seus papéis.
O Visconde Gordon, junto com sua comitiva de cavaleiros, conduziu Sylvester e seu grupo em direção à fortaleza na montanha, que havia sido construída dentro de uma cavidade na montanha e fortificada por uma parede. Esta é a entrada de todas as minhas minas, proclamou o Visconde, apontando para a fortaleza. Sylvester notou os numerosos homens armados que guardavam a entrada, estacionados em pontos estratégicos com arcos e flechas em várias alturas. O resto da fortaleza era ocupada por mineiros, vestidos com roupas esfarrapadas e empoeiradas e cobertos de sujeira e suor, fazendo seu trabalho com os rostos escurecidos pela poeira e pelo bronzeado. A multidão era enorme. Sylvester estimou que havia pelo menos 5.000 homens trabalhando apenas na superfície. Ele só podia imaginar quantos mais estavam dentro das minas e quão profundas as minas chegavam. Venha, Sua Graça. Vou levá-lo para dentro de um deles. Visconde sugeriu. Em seguida, 4 homens altos e musculosos apareceram com um pequeno palanquim sem teto nos ombros. Então o Visconde sentou-se nele e os 4 homens começaram a carregá-lo pelo caminho à frente. Sylvester, junto com Sir Olorin e o bispo Lazark, seguiram atrás enquanto o Visconde falava de seu trabalho com muito orgulho, explicando os pequenos detalhes de cada local. No início, encontramos dificuldade em alcançar as profundezas da mina, revelou o Visconde, mas depois decidi utilizar cristais mágicos do ar para criar uma circulação de ar agradável dentro das minas. Agora, podemos facilmente atingir profundidades de até 5 milhas. Sylvester observou um fluxo constante de homens musculosos emergindo da mina, cada um carregando uma cesta carregada nas costas. Suas expressões eram estoicas e seus olhares permaneciam fixos no caminho à frente. Quantos mineiros existem? Ele perguntou. 6.000, respondeu o Visconde, acariciando distraidamente o queixo com a mão. E 4.000 transportadores, que trazem o minério de ferro à superfície para processamento. Sylvester franziu o senho. Quanto tempo leva para minerar, transportar e processar o minério? Se for da parte mais profunda da mina, leva meio dia para tirar, depois um dia para processar, porque trabalhamos em lotes. Então, no total, leva cerca de 3 dias, respondeu o Visconde, seu tom orgulhoso. Esta é a melhor mina de Saltitsol. Mas Sylvester tinha uma opinião diferente. Bom Deus, ele murmurou para si mesmo. Sem carrinhos de mão ou trilhos para transporte. Esta mina é mais ineficiente e inconsistente do que a vida amorosa de Felix. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.